palavra, a orar, a se consagrar, a estar no templo dele, a cuidar das coisas dele. Porque muitas vezes a gente pensa que um pouquinho que a gente faz, a gente já está fazendo muita coisa. Mas a obra de Deus tem muito para se fazer. Aleluia. Aqui, por exemplo, tem poucas pessoas, é uma igreja pequena, mas tem muito a se fazer dentro. Se a gente for ver os detalhes, no que tem muita coisa para fazer. Então, a gente precisa ser dedicado na obra. A gente sempre tem que estar procurando saber se está precisando de alguma coisa, se precisa de quando for lavar a igreja, quando eu tiver tempo, quando eu puder, conte comigo. Se tiver precisando de alguma coisa para fazer, conte comigo. Se tiver precisando de alguma coisa que eu possa fazer, conte comigo. Aleluia. A gente sempre tem que estar cuidando das coisas de Deus, sempre dedicado na obra do Senhor. Não só vir para os cultos, mas também se dedicar com cada detalhe da obra do Senhor. E também Eliseu era chamado como Deus, porque ele sentia como Deus o pecado do seu povo. E a gente, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é necessário que a gente venha sentir algo do nosso irmão. Quantas vezes entra um irmão por essa porta, uma irmã, e a gente nem percebe como ela está angustiada, como ele está angustiado, como está a situação dele. Mas uma mulher de Deus, um homem de Deus, quando ele entra por essas portas, você fica só com os olhos espirituais, você pode ver. Aleluia. E de repente você chega ali, faz uma oração, dá um abraço, e ali naquele abraço Deus quebra laço, Deus tira angústia, né? Você coloca as suas mãos ali na cabeça, no coração, aonde o Senhor lhe mostrar. Então o homem de Deus, ele tem que ter essa visão. E muitas vezes as pessoas entram na casa do Senhor, saem do mesmo jeito, e ninguém vê, ninguém percebe que aquela pessoa está angustiada, que está com algum problema. Mas a gente tem que ter essa visão, né? Principalmente a gente que está aqui em frente da obra. Então, isso também faz parte de ser um homem e uma mulher de Deus tem que ter. Eliseu, o Espírito do Senhor estava sobre ele e o capacitava a falar com autoridade. Então, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é necessário que a gente tenha essa autoridade. E quando a gente venha colocar a mão sobre o endemoniado, que a gente tem autoridade em nossas mãos, e o demônio ele cai por terra. Em nome de Essa tem que ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele tem que ter autoridade no falar, no impor de mãos, em tudo que for fazer para a obra do Senhor, tem que ser com autoridade. Temos que louvar com autoridade, que a nossa voz, quando ela sair aqui, a igreja seja impactada, seja no louvor, na palavra, né, no que a gente fizer. É necessário que a gente venha ter essa autoridade, para que a gente venha a ser chamado um homem e mulher de Deus. E muitas vezes a gente não tem, né? A gente chega aqui, louva vazio, prega vazio, né? Vai colocar a mão em alguém e nada acontece, porque a gente ainda não é essa mulher de Deus e esse homem de Deus. Porque a gente gosta de ser chamado, né? Porque é bom. Não tem elogio melhor do que alguém olhar para você. Eu prefiro que alguém olhe para mim e diga assim: irmão, o brilho do Espírito Santo está no teu rosto. Do que você olhar e dizer: você está tão bonita com essa roupa está muito bem em você. Aleluia. Eu prefiro esse seu elogio. Dizer: o Espírito Santo reflete no teu rosto, porque o teu Espírito Santo está com um brilho diferente no teu rosto. Para mim, esse elogio é melhor. Então, para ser um homem ou mulher de Deus, é necessário que a gente venha ter autoridade espiritual. E ele era representante de Deus, falando da palavra de Deus com fidelidade. Então, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, temos que falar da palavra dele com fidelidade. Quer falar com fidelidade? É falar e viver, né? Temos que pregar a palavra e viver. Essa é a fidelidade que o Senhor quer da gente, para que a gente venha ser um homem ou mulher de Deus. Aleluia. Como um grande profeta, ele tinha muitos dons, ele tinha muitos dons, e o seu ministério ele foi confirmado por Deus, com milagres e poderosos sinais. Então, também para que a gente seja chamado verdadeiramente um homem ou mulher de Deus, Deus ele precisa confirmar esse ministério. E que quando a gente for, tudo que a gente for fazer, que Deus ele confirme, que haja milagre, que haja manifestação do Espírito Santo, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é só o modo de se
é um modo de falar, mas é algo mais interno. São coisas celestes que a gente tem que adquirir. Temos que buscar mais as coisas de Deus do que as coisas terrenas. Não é aparência, não é um cabelo longo, não é um vestido bem composto, não está com brinco, com batom, nada disso. Mas é fazer as coisas de Deus e surtir efeito naquilo que a gente faz. Aleluia. Então são essas coisas que a gente precisa saber. Glória a Deus. E diz aqui no versículo 14: então disse ele, que há de fazer? Pois era. E Geazi disse, ora, não tem filho e o seu marido é velho. Muitas vezes a gente tem tanta coisa, a gente tem tudo, mas nos falta alguma coisa, né? Para a gente ser feliz, sempre falta alguma coisa. A gente nunca tem tudo por completo. E na vida daquela sunamita faltava um filho. Ele observou ali, porque ele viu que ela estava tão bem. Quando ele passava ali, ela chamou ele para comer com eles e fez aquele quartinho, botou uma cadeira, uma cama, um candeeiro. E ele pensou, o que eu faço para agradecer a ela por essa recepção, por esse carinho que ela está fazendo? Porque esse é o costume da gente, né? Quando alguém faz algo de bom, a gente quer retribuir, né? E ele pensou o que ele deve fazer e procurou saber com ela se ela precisava de alguma coisa, né? Para falar com soldados do exército. Ela disse, não, eu vivo no meio desse povo já. O que eu quiser, né? Eu posso fazer, eu já vivo no meio deles. E ela procurou saber e viu que, né, o servo dele viu que ela não tinha filho. E ali ele falou para ela aqui no 15, mandou chamar ela, né? E ela se pôs a volta e ali ele profetizou sobre a vida dela, dizendo, a esse tempo determinado, o segundo tempo da vida, abraçarás um filho. E disse que ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não omitas a tua serva. Quantas vezes Deus ele nos faz promessa, Ele quer nos dar aquilo que a gente deseja, Ele nos faz promessa e a gente não crê. A gente se acha incapaz. Ela se achava incapaz porque o marido já era velho, né? E ela se sentia incapaz de receber aquela bênção, né? Mas ele disse, né? Ninguém tem um tempo da vida. O tempo da vida é o tempo que a criança ia nascer, né? Entre os 9 meses, né? Até o ano, para que ela viesse ali ter certeza daquela promessa. E ela não creu, disse, não mitas a tua serva. No versículo 17 diz assim, e concebeu a mulher e deu à luz ao filho no tempo determinado, e segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. No 18 diz assim, e crescendo seu filho sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava os segadores, e disse a seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse o moço, leva a sua mãe. E ali ele pediu que o servo dele, os empregados dele, levasse para a sua mãe, né? Que a criança estava reclamando com dor de cabeça. E diz aqui no 20, e ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia e morreu. 21, e subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me a uns moços, uma jumenta, para que corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então, muitas vezes, o que Deus ele tem conosco é conosco. Aquela mulher, a sunamita, ela não quis nem falar para ele o que ela ia fazer, porque ela ia atrás do profeta. Ele perguntou, não é sábado, não é lua nova, e por que vais a ele? E ela não quis falar. Então, muitas vezes, esses mistérios entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus, que não é para ninguém saber. Aleluia. Tem coisas que é assim de Deus, o mistério da gente. Ela é esposo dela, mas ela não quis falar. Ela disse, vai bem. Ela poderia ter dito, o menino está ali morto, mas ela confiava, ela sabia, ela tinha confiança em Deus, que se ela fosse atrás daquele homem, que foi ele que profetizou o filho, que ele ia resolver o problema. Era ele que ia resolver. Se ela fosse falar para ele ia ficar preocupado. Meu filho morreu, já ia saber
vez da gente buscar a solução, a gente se preocupa. E ali ela não pensou dessa forma. Ela disse, vai tudo bem. E glória a Deus, aqui no, aleluia, no 22 diz assim, chamou a seu marido e disse, manda um do seu moço, uma jumenta, para que corra e volte. E disse ele, por que vais... Não, 24. Então abandonou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando tu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse-lhe a Geazi, seu moço, eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Ela continuava afirmando que era tudo bem, porque ela sabia com quem era o negócio. O negócio dela não era com quem estava no caminho, não era com ninguém, mas era com o profeta, que foi ele quem profetizou que ela teria um filho. Então, se ela teve um filho e o filho morreu, então era ele que tinha que dar conta. Ninguém tinha nada a ver com essa situação e ninguém ia resolver. E quantas vezes é assim? A gente tem os nossos problemas e a gente começa a falar para fulano, para ciclano, pensando que alguém vai resolver. E muitas vezes você espera uma palavra, mas essa palavra não serve. É para lhe derrubar. É isso que acontece. Então, muitas vezes a gente age errado, porque ela foi certo ao homem, ela foi atrás do profeta, o qual só ele poderia resolver aquele problema, porque foi ele que profetizou, né? Então, aí diz aqui no 26, no 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para tirar, e disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste e amargura, e o Senhor o encobriu e não me manifestou. O Senhor também não disse a ele, né, que ela estava assim. O Senhor poderia ter falado e ele poderia ter ignorado antes que ela viesse a ele. Mas Deus, dentro dessa história, Deus ele quis provar a fé dela, né, para saber se realmente ela tinha fé naquilo que Deus prometeu. Porque muitas vezes Deus ele faz uma promessa a mim e a você e a gente não acredita que foi Deus que fez. A gente duvida e a gente não confia, mas que a gente possa confiar na promessa e até o final, porque o Senhor, ele é aquele que cumpre todas as promessas. E diz aqui no 28, e disse ela, perdi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os teus ombros e toma o meu cordão na tua mão e vai encontrar-lhe alguém. Não salves e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu cordão sobre o teu rosto do menino. Então ali o profeta ele ainda mandou Geazi na frente, né, o seu moço, para fazer aquele, para ver se resolvia o problema. Mas não resolvia, porque o problema que tinha que resolver era ele, o profeta. Não adianta muitas vezes a gente querer que alguém faça algo que é para Deus fazer. Muitas vezes a gente quer que alguém resolva o nosso problema, quer pegar atalho, fala com todo mundo, menos com o dono da promessa que fez a mim e você. Né? Às vezes a gente fala com tanta gente, pega a nação, conversa com o vizinho, conversa com a família, conversa com tanta gente, mas a gente não fala com Deus. Né? E ela não quis saber, e ela continuou, né, crendo que o profeta ali ele ia resolver. E ali Eliseu ainda deu uma ordem ao seu moço: não salves, e se alguém nos saudar, não lhe respondas. Às vezes silêncio, Deus ele trabalha no meio do silêncio. Às vezes é necessário, quando a gente for fazer algo, a gente não contar nada para ninguém. Só depois que Deus ele cumpre, só depois que Deus ele faz, é que a gente tem que contar. Por isso que muitas vezes a gente perde a bênção, porque a gente vê uma nuvenzinha, tamanho da mão do homem, e a gente já vai contar. Olha, já está acontecendo, olha, Deus já está fazendo. E ali a gente perde a bênção, retrocede. Né? E ali ele pediu que ele não saudasse, e se saudasse, que ele não respondesse. Então, o silêncio, ele é muito importante na vida, na nossa vida.
Glória a Deus. Aleluia. No 30 diz assim: porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e viva a tua alma, que não te hei de te deixar. Então ele se levantou e o seguiu. E ela disse: não, eu não saio daqui sem dizer você não. Não adianta mandar o moço, não. Você vai ter que ir. Eu não saio daqui sem dizer você não. Porque foi você que prometeu. Deus fez, cumpriu, mas o menino está morto. Então você vai ter que resolver, não é? Então ele seguiu, diz aqui, e Geazi passou diante deles e pôs o cordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Ele tentou e não conseguiu, né? No 32 diz assim: chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne do menino, aqueceu. Então ali já começou, né, a vida voltando. O menino ele já estava se aquecendo. Mas depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estender sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E a chamou, e veio a ele e disse: toma o teu filho. E veio a ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Então ela confiou e ela foi atrás de quem verdadeiramente poderia resolver o problema. Enquanto o profeta Eliseu não voltou e não fez o que tinha que fazer, as coisas vão se resolver. Então, enquanto eu e você estiver buscando coisas terrenas, a gente não vai encontrar nada. Porque o dono da promessa é quem vai cumprir na minha e na tua vida. Não adianta a gente querer que alguém venha resolver, mas ninguém está vendo, não. Eu estou passando por essa situação, está difícil, a situação financeira está desse jeito, e fulano não vê não, que não podia me ajudar, e eu estou com essa enfermidade, e eu tomo remédio, a enfermidade continua. É Deus que vai fazer. Comece a incomodar o seu mestre, não é? Se você está com uma dificuldade na sua vida financeira, fale com o seu mestre: Senhor, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o dono da promessa, o Senhor disse que tinha prosperidade, que ia prosperar, que ia me abençoar na terra. Então é no Senhor que eu espero. Senhor, essa enfermidade insiste em mim, eu tomo remédio, não passa, eu faço tanta coisa e nada acontece, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é quem tem a cura. Coloque as suas mãos sobre a minha vida e me dê a sua cura, né? Então Deus, Ele é quem faz todas as coisas. Glória. Aquele profeta, ele prometeu, ele falou ali por boca de Deus que ele é um filho, e aconteceu. Mas aconteceu que o menino morreu, mas ela não foi a ninguém, nem contou ao marido dela, não contou a ninguém o que estava acontecendo, e ela foi diretamente para aquele que o prometeu. Então que nessa noite a gente possa compreender que a gente só deve ir àquele que nos prometeu. Aleluia! Para terminar, eu vou deixar aqui alguns pontos que essa mulher, glória a Deus, ela passou por toda essa situação e ela conseguiu vencer. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Ela passou por todo esse processo e ela conseguiu vencer. Mas tem uma lição nessa história para a gente nessa noite. Para concluir aqui, eu vou deixar aqui alguns pontos. Glória a Deus. A sunamita, Deus abençoou ela, dando-lhe um filho. Às vezes temos tanta coisa, né, e a gente sempre precisa de algo, e Deus, Ele sabe a minha e a tua necessidade. E ela ali, ela conseguiu essa bênção, ela conseguiu um filho. E muitas vezes, enquanto a gente está fazendo bem para o nosso irmão, Deus está nos abençoando.
Enquanto Eliseu ele estava ali, quando ele era abençoado, a sua família estava abençoando ele, né? Fez aquele lugar ali para ele ficar, estava cuidando dele. E quando ela estava cuidando dele, Deus ela estava retribuindo, cumprindo com a promessa da vida dela. Então, sempre é bom a gente fazer o bem. Sempre é bom a gente ajudar alguém. Porque a recompensa vem de Deus, né? Ela não pediu, então não é necessário que a gente venha pedir nada. Porque Deus ele já sabe que a gente precisa. E ela não pediu. Ele procurou saber e ele descobriu que ela não tinha filho. Então Deus ele sabe a nossa necessidade. E ele vai dar aquilo que a gente precisa. Então é sempre bom a gente fazer o bem, a gente procurar ajudar. Porque a recompensa vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E glória a Deus. Deus ele submeteu aquela prova tão severa, né, quando permitiu que o filho fosse tirado. Deus provou. E Deus prometeu o filho. O homem disse, Deus usou o profeta e disse que era o filho porque o filho morreu. Mas para provar a fé dela, né, para saber aonde estava, como é que estava a fé dela, se realmente ela cria que era a promessa de Deus e ia se cumprir. Então ela foi provada, né? Ela foi provada e foi aprovada. Aleluia. Porque ela buscou ajuda, né, em quem prometeu. Glória a Deus, e o problema foi resolvido. E ali Deus restaurou a vida do filho dela, né? Foi bênção. Deus, o menino já estava morto, mas ele restituiu a vida do filho dela. Glória a Deus. E quando ela se manteve firme na promessa que Deus lhe fizera, muitas vezes Deus ele permite que seus filhos passem por provas, aflições inexplicáveis, para que Ele possa derramar sua graça, seu amor, sua compaixão, na medida que nós mantemos firme nele. Então é necessário a gente se manter, como diz aquele louvor, firme nas promessas. Aleluia. É necessário que a gente fique firme nas promessas. Se Deus prometeu, fica firme nas promessas. Porque Deus ele vai cumprir. Ele só se agrada e só cumpre se ficar firme nas promessas. E ela ficou. Ela não pegou e não chorou, não se desesperou quando ela viu aquele menino ali morto. Ela levou para o quarto do profeta. Ela foi ousada. Não deixou de ir da casa dela, não. Levou para o quarto do profeta. Como diz assim, vou botar ali onde ele estava. Foi ele que prometeu, então ele vai ter que resolver. Vou botar aqui onde ele fica. E botou o menino lá, fechou e foi atrás do profeta. Né? Então ela perseverou, ela não se desesperou e nem falou mal dele. Ela poderia dizer, o que foi que ele fez? Eu não pedi um filho e ele me deu. Não, ela foi calada, né? Até o profeta, até resolver o problema. Então é assim que a gente tem que fazer, né? De boca fechada, calada, a gente tem que ir somente até Deus. E sem murmuração, porque Deus ele não se agrada de murmuração. Muitas vezes a gente murmura, não é? A gente quer que Deus resolva, está ali pedindo, mas está pedindo ao mesmo tempo, a gente está murmurando. Mas Deus disse que ia fazer, mas Deus disse que era assim. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais isso, e eu não sei quando é que isso se resolve, não, até quando vai ser isso? Não, é buscar a Deus, né? E ficar em silêncio aguardando ao que Ele vai fazer. Glória a Deus. E nós temos mais 3 exemplos, né? Nós temos mais 3 exemplos sobre essa passagem. Quando Abraão, né, e o seu filho Isaac, quando Abraão ele foi ali para, quando Deus ele pediu que Isaac fosse sacrificado, glória a Deus, ele diz aqui no livro de Gênesis 22 e 5. Gênesis, o capítulo 22 e o versículo 5 diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então o Senhor, ele colocou, Abraão, ele disse: Ficai-vos aqui, porque é de moço. Então tem situações que é só agir de Deus. Aleluia, Jesus. Os moços foram com Abraão quando ele foi ali sacrificar o seu filho Isaac, mas teve um determinado trajeto que dali eles não passaram mais. Dali para lá era ele, o filho e Deus.
Quando Abraão ele saiu de casa, ele não falou para sua mulher. A mulher dele não sabia, Sara não sabia que seu filho ia ser sacrificado. Porque imagina, né? Ela perguntou para onde? Você vai para onde? E imagina se ele dissesse a verdade. Eu vou sacrificar o nosso filho. Como não ia ficar essa mãe, o coração de mãe? Mas ele creu na promessa de Deus. É necessário que a gente fique firme nas promessas de Deus. E ele confiou que se Deus deu Isaac, ele era o filho da promessa, que nada de mal ia acontecer. Aleluia. E que ele ia continuar, que a promessa era permanente e não por um tempo. E muitas vezes a gente pensa que a promessa de Deus é só por um tempo. Não. Tudo que Deus ele nos dá é permanente. Se algo na sua vida, se você já teve e saiu do seu alcance, porque não era seu. Tudo que Deus ele dá é permanente. E Abraão, ele disse, ficares aí. E ele foi com Isaac até Monte Moriá, porque ali era Deus, seu filho e ele. Então com a gente é desse mesmo jeito. Tem situações da nossa vida que a gente não pode, que alguém, mesmo sendo da nossa família, mas a gente não pode contar. Perceba que aqui, nessas histórias que foram lidas, foram todas famílias que não souberam. A esposa de Eliseu não soube. Eliseu não, o pai do menino não soube, né, que ele tinha morrido. Ele não soube. Aqui também a Sara não soube que o filho ia ser sacrificado. Então enquanto mais perto, é os dentro de casa mesmo, que às vezes atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida. Atrapalha a promessa de Deus. Né? Porque se desespera, fala algo que não é para falar, não crê, não acredita, porque vê as nossas falhas, vê o nosso dia a dia. E está vendo que Deus não vai fazer na tua vida? Tu cheio de defeito desse jeito, tu está vendo que Deus não vai fazer isso? Por isso que Deus, ele sabe como trabalhar. Às vezes a gente fala algo para alguém lá fora, nós somos mais compreendidos do que para alguém de dentro da nossa casa. Somos tão mal compreendidos. Porque sabe por quê? Porque vê o nosso dia a dia, vê as nossas falhas, e não crê que Deus ele pode fazer. Glória a Deus. E tem mais um exemplo aqui também, Jesus como estava ali no Getsemane, em Mateus 26, 33. Aleluia. Mateus 26, 33 diz assim. 26, 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Então, até os discípulos de Jesus que andavam com Jesus, mas teve um certo trajeto que Jesus disse: Ficais aqui que eu vou ali orar. Então, muitas vezes, é isso que nós devemos fazer. Nem tudo quem está conosco deve participar. Os discípulos viviam com Jesus o tempo todo, mas mesmo assim Jesus disse: Ficai aqui, porque ali o mistério era dele e o Pai, né? Existe um momento na nossa vida que a gente tem que entender isso, que é você e Deus. Se você colocar alguém nesse processo, vai dar errado. Vai dar errado. Se alguém entrar nesse processo, vai dar errado. Porque ali Deus, quando está você e Deus ele está tratando, ele está ensinando, ele está mostrando. É algo que você vê, que só ele e você pode ver. Porque ele é aquele que ele tem um particular com nós, um amor, um carinho, do jeito que ele quer fazer. Então é necessário que a gente entenda isso. Que às vezes nem tudo a gente deve partilhar com alguém, mesmo sendo principalmente da família. É um erro. Às vezes a gente pensa que quem está com a gente, quem está do nosso lado está conosco, mas nem sempre. Tem pessoas que estão do nosso lado, mas não está conosco não. E a gente se engana, né? Jesus ele foi traído, né? Ele foi traído e com quem comia na mesa dele. Então essas coisas a gente tem que observar muito. E o terceiro e o último foi com Moisés, em Êxodo 24 e 1. Glória a Jesus. Êxodo 24, 1 diz assim:
Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veja só, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem. Então o mistério de Deus era com Moisés. Então Deus ele tem, há momentos que é necessário que a gente venha compreender que tem momentos que a gente, Deus, é difícil. Às vezes a gente sente solidão, se sente só, se sente angustiado, está ali. Mas enquanto a gente está ali, Deus ele está tratando, ele está cuidando. É como aquela passagem de Elias, quando ele estava ali no Ribeiro de Querite. Eu já passei por uma situação de estar só eu e Deus. Sempre passo. Porque os escolhidos de Deus, às vezes as pessoas olham assim, né? Vê sorrindo, mas só Deus sabe o processo que a gente passamos. E por muitas vezes eu já passei pelo deserto e eu estava ali e Deus ele me deu essa mensagem. E ele perguntava assim para mim: tu não está no Ribeiro de Querite? Não está indo beber água? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E eu não estou mandando pão e carne pelo povo. Eu não estou mandando a palavra. Então a gente tem tudo. No deserto a gente tem água, que é o Espírito Santo. E no deserto também Deus não deixa a gente com fome, porque tem a palavra para a gente se alimentar. Então o deserto não mata crente. E quando Deus ele coloca eu e você no deserto, é porque Ele quer ter um particular. Tem coisas que é só você e Deus. Muitas vezes, quando está tudo bem, aí você quer contar para todo mundo o que Deus ele tem para fazer, os mistérios de Deus. Você está tudo bem, aí você quer contar. Aí de repente Deus faz um rebuliço e afasta todo mundo de você. Porque Deus disse: quem mandou você falar? Quem mandou você abrir a boca? O meu mistério é eu e você. É necessário eu tirar para ficar eu e você, para eu falar dos meus mistérios, para eu cumprir uma promessa na tua vida. Porque tu fala demais, minha boca não se toda. Então às vezes é necessário. Quando se vê no deserto, é porque a gente precisa ficar a sós com Deus. O deserto nunca matou crente e nunca vai matar. É para ensinar na escola. E quando a gente sai dali, a gente sai fortalecido e aprendendo mais. E a gente sai com mais aprendizado. E tudo que a gente passa é para lá na frente a gente ensinar alguém. Como foi que a gente passou, como foi que a gente venceu. É assim que Deus ele trabalha em nossas vidas. Então, que nessa noite você possa entender. Feche mais a sua boca e entenda. Quando alguém não chegar perto de você, quando alguém se afastar de você, quando ninguém ligar para você, entenda que não é nada de errado com você. Você pode até pensar: foi o que eu fiz? Que ninguém mais ligou para mim, está todo mundo afastado, está uma coisa estranha, né? Você às vezes tem até vontade de perguntar o que foi que aconteceu. Mas não é nada de errado não, com você não. É Deus dizendo: não, vem para cá, eu quero ter particular contigo, eu quero renovar as promessas, eu quero cumprir com as promessas. Mas eu trabalho no silêncio. O negócio é em você. Amém? Amém. Que nós possamos nessa noite ter recebido da parte do Senhor e que a gente possa entender que Deus ele tem suas maneiras de trabalhar. Amém? Deus abençoe a todos.